Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula do curso preparatório para o concurso público PEB Guarulhos, BNCC Ensino Fundamental. Vamos trabalhar aí o currículo, né? O que a BNCC nos traz para que seja trabalhado no ensino fundamental. Como um todo, né? Quando a BNCC coloca ensino fundamental, ela já pensou nas 3 etapas da educação básica. Ela elaborou o BNCC para o infantil, elaborou o BNCC para o fundamental e elaborou BNCC para o médio. Porém, no caso de vocês só vão verificar infantil e no fundamental a parte de 1º ao 5º ano, os anos iniciais. Porque não cai para vocês do 6º ao 9º, só cai anos iniciais do 1º ao 5º. Ok? Então, é esse o foco. Vamos lá? Primeiro eu vou dar um apanhado geral e depois a gente entra em cada área do conhecimento aí. Só fazendo uma associação. Lá no infantil, nós chamamos de campos de experiências. Tá? Os campos de experiências. Aqui, no fundamental, não é campo de experiência. Aqui é área. Área. Ok? Então, infantil, campo de experiência. Fundamental, áreas, tá? Áreas do conhecimento, vamos lá. Então, a BNCC do fundamental, primeiramente, eu vou só dar uma recapitulada, tá? Ela vem nos trazer um pouco, né, do que já está na LDB, do que a LDB fala, para depois entrar no currículo, ok? Então, o ensino fundamental é um ensino de 9 anos, o aluno entra com 6 anos, vai até os 14 anos. Então, assim, o ensino fundamental é de 6 até 14 anos, tá? Faz parte, é a segunda etapa da educação básica, porém a mais longa, porque são 9 anos, ok? E o aluno vai para o fundamental também para aprender e se desenvolver em todos os aspectos, sejam eles físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, tudo, ok? E a ideia, conforme já foi falado no início da introdução da BNCC, que o objetivo era superar a fragmentação, né? Essa divisão, essa separação. Tem que ter, de uma série para outra, ter uma continuidade. Então, por isso que aqui, no fundamental, eles utilizam as palavras-chave superar as rupturas. O que seria isso? A passagem que o aluno faz de um ano para outro, principalmente quando se trata de fundamental, principalmente quando assim, ó, o aluno está saindo do infantil e vai para o 1º ano, já é uma transição muito grande, precisa de uma adaptação legal aí. E aqui no caso do fundamental, quando eles já estão, é aquela passagem que vai do 5º ano, que é o último ano do ciclo 1 dos anos iniciais, e ele passa para o 6º ano, que é o 1º ano do ciclo 2, anos finais. Então, existe, né, essa transição que tem que ser adequada, né, tanto para o professor quanto para aluno. É difícil para eles também, porque é uma nova realidade. Porém, quando fala superar essa ruptura, quer dizer assim, tem que dar uma continuidade. Então, ele não pode chegar no 6º ano e falar assim, a partir de agora, tudo que você viu, parou. Não, tudo é uma continuidade, certo? Então, não, tem que superar essa ruptura de separar. Não, é uma continuidade, né? Ele vai continuar vendo português, ele vai continuar vendo a matemática, ele vai dar continuidade, ok? Superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da educação básica, mas também entre as 2 fases do ensino fundamental, que eu acabei de falar. Essas 2 fases aí, anos iniciais e anos finais, tá? Então, superar essa ruptura dos anos iniciais para os anos finais e onde realmente acontece o 5º para o 6º ano, ok? Continuando. E daí, qual é a ideia da BNCC no ensino fundamental? No caso aqui, nós vamos focar nos anos iniciais, porque o concurso de vocês é de 1º ao 5º, né? Então, a gente vai focar só nos anos iniciais. Qual é a ideia, então, da BNCC fundamental nos anos iniciais? Valorizar as situações lúdicas de aprendizagem. Palavra-chave, hein?
Valorizar as situações lúdicas de aprendizagem. Ou seja, não é só no infantil que eles têm o lúdico. Não é. As brincadeiras e interações que nós vimos lá no infantil também devem ser utilizadas aqui, de maneiras diferentes, porém devem ser utilizadas também no ensino fundamental nos anos iniciais. Ou seja, o aluno vai aprender também brincando com dinâmicas, com brincadeiras dirigidas, né? Com recursos que você vai utilizar, suas estratégias, recursos tecnológicos, enfim, tá? Então, valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, ok? E articular as experiências vivenciadas na educação infantil. Então, a gente tem que valorizar o que eles trazem do infantil para o fundamental também, ok? Continuando. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento. Então, continua, tá? O fundamental, eles vão continuar aprendendo, se desenvolvendo, é aprendizagem e desenvolvimento, continua a mesma coisa, tá? De novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler, formular hipóteses sobre os fenômenos, testá-los, refutá-las, elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Ou seja, continua aqui o que já foi falado lá na introdução. A ideia é tornar esse aluno crítico, autônomo, responsável, né? Que ele seja um aluno ativo, não um aluno passivo que não participe. Ok? Então, essa é a ideia. Fazer com que eles pesquisem, né? Vão atrás do conhecimento, porque o professor ele é o mediador. Ok? E aqui também já começa a entrar que o aluno é o protagonista. Lembra lá a palavra-chave protagonismo? Então, o aluno é protagonista. O que é? Ele tem a liberdade e a autonomia de construir seu próprio conhecimento, tá? O professor só vai mediar, ele que vai buscar, ok? Vamos lá. E qual é o foco? Conforme a BNCC, o foco do ensino fundamental nos anos iniciais é a a alfabetização. É o foco maior. Ah, mas os outros não têm valor, não têm importância? Claro que tem. Todo o conteúdo do ensino fundamental dos anos iniciais, todos eles têm importância. Mas o foco maior nos 2 primeiros anos, ou seja, no primeiro e segundo ano, é a alfabetização, tá? Então, o foco, conforme a BNCC, nos 2 primeiros anos, deve ser a alfabetização, tá? Não só, a gente fala alfabetização, só lembra do português. Não podemos esquecer que também tem alfabetização matemática também, né? Bom, enfim. A fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado do desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, na própria BNCC, assim como nós já falamos sobre isso na legislação federal, o professor deve alfabetizar letrando, tá? Alfabetização e letramento. Alfabetização é você ensinar leitura e escrita, né? Eles aprenderem a ler e a escrever. Isso é alfabetização. Não importa a dinâmica, a didática que você vai utilizar, desde que atinja o aluno. E o letramento? O letramento é a função social da leitura e da escrita. Muitos chamam de leitura de mundo, ou seja, eles associarem as coisas fora da escola. Eles precisam saber que eles têm que aprender a ler e escrever para fazer uma lista de supermercado com a mãe, para ir na feira, para ler uma placa de endereço, enfim, para fazer um bilhetinho e colocar na geladeira, enfim, ok? Então, eles precisam saber que eles vão aprender a ler e escrever, não é porque só eles estão dentro da sala de aula. Eles vão usar isso para a vida deles inteira, né? Fora da escola também, ok? Bom, enfim, vamos ao que interessa. Então, ao longo do ensino fundamental, nos anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação. Então, o fundamental vai juntar, vai consolidar o que o aluno já aprendeu no infantil. Aqui eles colocam aprendizagens anteriores. Então, assim,
o que ele aprendeu no infantil e vai ampliar o que ele aprendeu no infantil no fundamental. Vai ter essa ampliação. Por isso que fala consolidação do que ele já aprendeu e ampliação de novos conhecimentos. Ok? Então, essa é a ideia aí. Vejam, das práticas de linguagem, experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses, suas expectativas, quanto que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, compreensão de normas, porque eles têm que aprender que não é não, sim é sim, né? As normas de convivência que nós fazemos com eles nas escolas, o que pode ou não pode, enfim. Interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, natureza, história, cultura, tecnologia, ambiente. Então, gente, o que acontece? Eles querem que, de uma forma geral, né, que o aluno tenha o interesse em procurar aprender sempre mais. Tem aluno que gosta mais de matemática, tem aluno que gosta mais de português, enfim, não importa, tá? Não importa. Então, ele, de uma forma geral, ele vai ampliar o conhecimento. Claro que o foco nos 2 primeiros anos, no primeiro e segundo ano, vai ser a alfabetização. Mas isso não quer dizer que no primeiro e segundo ano não vai trabalhar mais nada, só a alfabetização. Não é isso. Que o foco maior é. Ok? Vamos continuar. Então, conforme eu já havia falado, é necessário fazer essas adaptações. E articulações, principalmente do 5º para o 6º ano, conforme nós já falamos, ok? Agora vamos lá. A mesma coisa que nós vimos agora há pouco no infantil, nós vamos ver aqui a sigla no ensino fundamental. Vamos ver se mudou muito do infantil para o fundamental. Bom, a sigla, gente, não muda muito, assim. São 2 letras, depois 2 números, depois 2 letras, depois 2 números. Então, a sigla é igual para o infantil, é igual para o fundamental. 2 letras, 2 números, 2 letras, 2 números. Ok? Então, vamos lá. O EF significa a etapa da educação básica que o aluno está. Lá nós vimos EI, ensino, que é a educação infantil. Aqui o EF é ensino fundamental. Tranquilo, certo? Aí vejam que aqui apareceu o número 67, 6 e o 7. Vamos ver o significado do 6 e o 7? Vejam lá. Tem uma tabela aqui, tem uma tabelinha aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O 6 e o 7, significa 6º e 7º ano, ok? O 6 e o 7. Então, vamos, peraí, deixa eu pegar aqui, para não confundir vocês. Não, dá certo. Tá certo? Deixa eu só conferir aqui. Certo. Tá. Vamos pegar, não pega agora esse de arte, não. Pega esse primeiro de educação física, que é o que está embaixo, tá? Para explicar fica muito melhor. Ó, veja. Na sigla, tá? Se for primeiro e segundo ano do ensino fundamental, vai aparecer o número 12, o 1 e o 2, certo? Que significa primeiro e segundo ano. Ok? Aqui nesses 2 números aqui. Se for 3 e o 5, como eles não podem colocar 3 números aí, só podem colocar 2 algarismos aí, 2 números, então o que acontece? 3 e 5 significa do 3º ao 5º ano. É 3º, 4º e 5º. 3º ao 5º ano, certo? Só que como não pode 3 números, eles colocam 3 e o 5, ok? 6 e 7, tá? Que é o que está marcando aí. Se refere ao 6º e 7º ano, né? Eu peguei esse exemplo, mas eu deveria ter pego um outro número, porque 6º e 7º ano já faz parte dos anos finais, tá? Mas imaginem aí que estivesse, ao invés do 6 e o 7, vamos colocar aí o 3 e o 5, tá? 3 e o 5 aqui. O 3 e o 5 significaria do 3º ao 5º ano, que daí já é mais a nossa realidade da prova, que são os anos iniciais, certo? Aí, no caso do E, agora tem outro EF aqui.
que não tem nada a ver com a etapa, não tem nada a ver com o ensino fundamental. O EF, vocês têm que seguir essa tabela, essa outra tabelinha aqui. Se aparecesse aí o AR seria arte, se aparecesse CI, ciências, EF significa educação física, GE, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa, MA, matemática, certo? Então, são as iniciais das disciplinas, né? As iniciais do componente curricular. Então, como aí está a sigla EF, então o EF é educação física, mas poderia ter qualquer uma outra, LP de português e assim por diante, ok? E na última, que está aparecendo o 01, que é justamente o bloco, a sequência, tá? É a sequência, por exemplo, deixa eu ver se tem, não vai ter aqui agora. Depois eu mostro uma tabela que tem a sequência. É o mesmo esquema do infantil, a sequência. Vai pelas faixas lá, é a mesma coisa, tá? Mas a gente tem que aprender a identificar siglas. Mas nós não podemos ficar presos às siglas. Temos que entender o contexto, né? Porque vai que cai uma sigla que não sabe ou que na pergunta não tem a sigla. Daí é complicado. Mas resumindo então, essa especificamente que está aí, EF, ensino fundamental, que é a etapa. 6 e 7 significa que é o 6º e 7º ano. Mas a gente trocaria por 3 e 5 para ficar fundamental 1, né? EF, educação física, e o 01, que é a sequência da tabela que vocês vão ver. Ok? Fernanda. Oi. Luciana. Oi, pode falar, Lu. É igual, então, às habilidades do Estado. Isso, é isso mesmo. São as Nossa, eu nunca tinha entendido isso. Obrigada, obrigada. Meu amor, é isso, é exatamente isso, porque eles usam lá no Estado também a BNCC, né? É a mesma coisa. Tudo agora é sigla, né? Tudo agora eles colocam sigla, BNCC inventou, agora é tudo sigla. É isso mesmo. Vamos lá? Depois eu vou mostrar uma tabela para vocês identificarem. Vamos lá. Aí, vamos lá. Pro. Oi. Pode falar. Pro, por favor, explica de novo, por favor, essas duas últimas siglas, 01, por favor. 01 é que a tabela não tá aqui, tá lá no final para mim te mostrar. Mas assim. Tá. Você estava no infantil agora, né? Você está acompanhando. Sim. Então vamos lá. Sim. No infantil eu não mostrei lá a tabela do infantil, que estava assim, bebê, criança bem pequena e criança pequena. Aquela linha horizontal, aquela tabela horizontal era o 1, depois vinha o 2, depois o 3, depois o 4. Eu tenho uma tabela que não dá para me tirar do slide e voltar. Mas me lembra que eu vou voltar depois para mostrar a tabela. No final eu mostro a tabela, daí você vai identificar, tá bom? Tá bom. Tá. Obrigada. Nada, imagina. Vamos lá. Então, lá no infantil, nós chamamos de campos de experiências, certo? Aqui nós chamamos de áreas, ok? Tudo no fundamental vai se chamar área e não campo de experiência. Campo de experiência é uma nomenclatura apenas para o infantil, certo? Infantil geral. Agora, no fundamental, nós utilizamos a nomenclatura área. Vamos lá. Aí, tem as áreas do conhecimento no ensino fundamental. E elas são divididas. Então, por exemplo, área de linguagens. Tudo que tiver escrito linguagem, eu vou lembrar de quais disciplinas. Linguagem não vai ser só o português no fundamental, hein? Linguagens vai entrar língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, tá? No caso aqui, como nós vamos focar nos anos iniciais, a língua inglesa, conforme a BNCC, a língua inglesa é obrigatória nos anos finais do 6º ao 9º. Mas na Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, não é obrigatório, mas a Prefeitura de Guarulhos oferece a língua inglesa também de 1º ao 5º ano, tá? Então, também oferece. A gente não vai focar na língua inglesa, mas também oferece, só para saber.
Mas a pergunta é, quais são as disciplinas, ou melhor, quais são os componentes curriculares que fazem parte, né, da área de linguagem? São 4. Língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Lembrando que nos anos iniciais tem todas essas disciplinas. Pode falar. Mas, como eles não são obrigatórios, na prova teria que colocar, por exemplo, quais são as áreas de linguagem. E se tivesse, por exemplo, língua inglesa, não seria uma pegadinha? Não, teria que colocar. Teria que colocar? Teria que colocar. Mesmo não sendo de primeiro ao quinto, não obrigatório? Teria que colocar, porque a pergunta da BNCC é quais são os componentes curriculares que fazem parte de linguagem. Tem que colocar todos. Na alternativa... então tem que colocar a língua inglesa também. Tem que colocar também língua inglesa, tá? Agora, tá bom, pronto. Se eles fossem elaborar uma questão dizendo assim, ó, vamos mudar a questão, tá? Conforme a BNCC, tal, nas aulas, né, nas aulas dos alunos de 1º ao 5º ano, dentro dos dentro dos componentes curriculares, quais são as linguagens aplicadas ou que o professor dá aula nos anos iniciais, por exemplo. Aí não entraria a língua inglesa, não entraria. Mas não é essa a pergunta que eles vão fazer. A pergunta cai voltado só BNCC, foco BNCC. Então, eles vão perguntar quais são os componentes curriculares que fazem parte da área de linguagem. Essa é a pergunta. Aí vocês têm que encontrar na alternativa os 4. Português, artes, educação física e inglês. Tá? Tem que ser assim. Ok? Depois no simulado a gente vai ver mais um pouquinho. Certo? Então, o ensino fundamental é dividido nessas áreas. Primeira área, linguagem, que aborda português, artes, educação física e língua inglesa. Ok? Vamos lá. Dentro do português, aí eu não gosto de separar assim. Espera aí um pouquinho, gente. Eu gosto de falar todas as áreas primeiro, para depois especificar uma a uma. Então, ó, área de linguagem, português, arte, educação física e inglês. Outra área, artes. Outra área, artes. Opa, não, gente. Peraí, eu quero falar primeiro todas, depois eu volto aqui. Então, ó, áreas, linguagem, área, matemática, área, ciências da natureza, área, ciências humanas, área, ensino religioso. Certo? Primeiro vocês têm que saber quais são as áreas, depois a gente divide. Então vamos de novo, ó. Quais são as áreas que fazem parte da BNCC do ensino fundamental? Área, linguagem. Área, matemática. Área, ciências da natureza. Área, ciências humanas e ensino religioso. Então, voltando. Daqui a pouco eu entro nos detalhes. São 5 áreas. 5 áreas, ok? Que fazem parte do componente curricular conforme a BNCC. Quais são? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências sociais e ensino religioso. Essas são as áreas, ok? São 5 áreas. Agora, dentro das áreas, então, por exemplo, dentro da área de linguagem, eu tenho português, arte, educação física e inglês, certo? Vamos lá, agora a gente vai detalhar. Então, dentro da área de linguagens, eu tenho português, certo? Dentro do português, o que é para trabalhar? Eu estou focando nas perguntas do concurso, tá, gente? Porque a BNCC é um manual, então a gente não vai ler o manual de mais de 500 páginas, né? Tem que ler o que cai. Então, dentro da língua portuguesa, como está dividido a língua portuguesa? Ou melhor, o que é para ser trabalhado dentro da língua portuguesa no ensino fundamental? É para ser trabalhado
eixo de leitura, eixo produção de texto, eixo oralidade, eixo análise linguística. É assim que a BNCC dividiu a língua portuguesa. Antes, nós falávamos assim, ó, só para vocês compararem, tá? A língua portuguesa a gente dividia assim, ó, gramática, ortografia, produção de texto, né? Literatura. Não, agora eles seguem o que está aqui, desse jeito. Então, a língua portuguesa, conforme a BNCC, está dividida assim, por eixos: leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística. Ok? É assim. Então, eles vão perguntar como está dividido a língua portuguesa, em 4 eixos: leitura, texto, oralidade e análise linguística. Tá? Esse é o foco, porque não adianta a gente ler e não focar na pergunta, tá bom? Vamos lá. Então, dentro da área de linguagem, nós temos o português. Aqui é só explicação. Aí nós temos arte. O que é para ser trabalhado na área de arte, né? Nessa linguagem aí. Artes visuais, dança, música e teatro. Então, a pergunta do concurso, assim como eu acabei de falar português, quais são os conteúdos, os componentes a serem trabalhados em artes? Artes visuais, dança, música e teatro. Foi isso que foi estabelecido pela BNCC, certo? Vamos lá, é muito complexo, né? O que é para ser trabalhado em educação física, que também faz parte da área de linguagem. É para ser trabalhado brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, mas lutas para, né, não é luta, né? Luta e esporte. Práticas corporativas de aventura, tá? Então, a BNCC já coloca alguns temas para serem desenvolvidos pelo professor de educação física, ok? E a língua inglesa, nem vou entrar no mérito aqui, ok? Então, é isso que vocês têm que saber. Depois a gente vai fazer um apanhado geral. Só para lembrar, tá? Só para não ficar uma decoreba, para lembrar, ok? A BNCC, no ensino fundamental, dividiu os componentes curriculares em áreas, certo? Quais são elas? Área linguagens, área matemática, área ciências da natureza, área ciências sociais e ensino religioso. Essas são as áreas. Dentro da área linguagem estão língua portuguesa, artes, educação física, língua inglesa. Ok? Continuando. É o que é para ser trabalhado, né? Em matemática, que é a segunda área aí, né? Em matemática é para ser trabalhado, é o que está de amarelinho. Dentro da matemática é para trabalhar. Lembrando que eu estou falando do ensino fundamental como um todo. Aí não está dividido, o que é para ser trabalhado no primeiro, no segundo, no terceiro, não. Aqui está em geral. Durante os 9 anos do ensino fundamental, em geral, o que eu vou trabalhar em matemática? Vou trabalhar aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade, né? E muitos em forma de situação-problema. Mas, em geral, eu vou trabalhar tudo isso. Nossa, tudo isso? Tudo isso, tá? Ciências da natureza. O que é para ser trabalhado dentro de ciências da natureza, no geral, durante os 9 anos que o aluno estiver lá? O que está de amarelo. Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Área de ciências, né? Ciências humanas. As disciplinas que entram em ciências humanas, eu não posso esquecer. Entra a história e entra a geografia. As duas aí estão dentro de ciências humanas, tá? Para vocês associarem, ok? Quando eu falo ciências da natureza, eu vou lembrar natureza. Vou lembrar ambiente. Então, é só ciências da natureza, que é a matéria de ciências mesmo. E ciências humanas, né? Entra história e geografia.
o que é para ser trabalhado dentro de História e Geografia como um todo nos 9 anos. É o resumo geral. É para ser trabalhado noções de tempo e espaço, diversidade humana, o próprio ser humano e fenômenos naturais e históricos. São 4. É para ser trabalhado noções de tempo e espaço, diversidade humana, o ser humano e fenômenos naturais e históricos. Tá? Isso é para ser trabalhado em ciências humanas. E no ensino religioso, que é a última área aí do currículo da BNCC, é o ensino religioso. O ensino religioso, nós já falamos, é matrícula facultativa para o aluno, né? É obrigado o governo a oferecer, mas a matrícula é facultativa. Então, assim, eles não fazem perguntas do ensino religioso. O máximo que é feito do ensino religioso é na LDB, não na BNCC, mas na LDB. Que daí eles perguntam se o ensino religioso é uma disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina do currículo, da Base Nacional Comum, porém a matrícula é facultativa para o aluno, mas é uma disciplina obrigatória no currículo, ok? Vamos lá. Opa, voltando. Então, vamos recapitular essa parte. Eu vou mostrar para vocês, só para recapitular, e eu já mostro para vocês a tabela, que eu preciso da tabela para mostrar para a aluna essa parte aqui, tá? Então, recapitulando aí, gente, o ensino fundamental está dividido em áreas. O infantil está em campos de experiências, o fundamental está em áreas. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. São 5. Então, dentro de linguagem estão português, arte, educação física, inglês. Português é para trabalhar leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística. Em arte, artes visuais, dança, música, teatro. Em educação física, brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, dança, luta, práticas corporais de aventura. E em inglês a gente não foca, tá? Não vamos focar, mas tem o inglês. Matemática, trabalhar nos 9 anos, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Ciências da natureza, matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. Ciências humanas, noções de tempo e espaço, diversidade humana, ser humano, fenômenos naturais e históricos. É isso, basicamente. Agora, gente, eu tenho que mostrar para vocês. Não sei se eu faço primeiro aqui, depois eu mostro. Vou fazer o seguinte, para não ter que sair da tela, eu termino aqui, aí eu abro a tela para vocês verem.